Samuel não acredita no que está vendo. Filipa e Jacques, juntos. Ele se aproxima, perplexo. Que brincadeira é essa? Eu quero uma explicação. Mas a tensão só aumenta, quando Tânia, a vingativa, surge de repente e flagra o casal em pleno momento romântico. Nos olhos dela, uma mistura de fúria e prazer. Ela já planeja 3 surpresas chocantes, e a primeira vai acontecer no jantar em que Jacques pretende assumir o namoro com Filipa. Um jantar, que será completamente arruinado por uma encomenda secreta. Tudo começa logo depois que Samuel vê os dois trocando beijos escondidos. Furioso, ele explode. Me diz que isso é uma brincadeira de mau gosto, por favor, Filipa. Jacques, provocador, responde. Não fala nada. Você não deve explicações a ninguém. Samuel, tomado pela dor, encara Filipa. Pode começar, eu estou esperando. Filipa hesita, respira fundo e admite. A gente está se envolvendo, mas é recente. Samuel desvia o olhar, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Eu não acredito nisso. Será que você não percebe que ele está te usando? Ele fala com raiva, mas o tom esconde tristeza. O Jacques sempre quis tudo o que era do meu pai, inclusive as esposas. Filipa reage. Você está exagerando. Samuel rebate, com a voz trêmula. Não, não estou. A ambição dele sempre foi essa empresa, e essa casa. Ele pausa, encarando Jacques com desprezo. Outra prova? Ele é o pai biológico de Davi e Ala. Sério, Filipa, eu esperava mais de você. Jacques grita, perdendo o controle. Espera aí, rapaz. Eu não vou deixar você falar assim de mim, não. Filipa se impõe, firme. E eu também não admito que você fale dessa maneira comigo. Eu sou livre, livre para escolher o homem com quem quero me relacionar. Samuel apenas a encara, profundamente magoado. Um dia, você vai descobrir quem é esse cara de verdade. E vai se envergonhar, por não ter me ouvido. Ele vira as costas e vai embora. Filipa fica parada, confusa, o olhar perdido, tentando entender o que sente. Mas o pior ainda está por vir. Tânia vai descobrir o romance, e não vai deixar barato. Ela vai preparar 3 armadilhas, uma pior que a outra. Enquanto isso, Jacques tenta acalmar Filipa. Eu estava pensando, que tal a gente sair para jantar com as nossas mães e assumir logo o namoro? Já estou para assinar o divórcio mesmo. Filipa, nervosa, murmura. Eu não sei, Jacques. A gente combinou que ia com calma. Ele insiste. Isso foi antes do Samuel nos flagrar. Agora todos já sabem, então por que não fazer isso num lugar especial? Filipa cede, tentando disfarçar a ansiedade. Então tá, chegou a hora de eu deixar de ser nora, para virar namorada. O que eles não imaginam, é que esse jantar vai virar um verdadeiro barraco. A maior confusão, por causa de um detalhe que ninguém esperava. Mais tarde, depois que Jacques e Tânia finalmente assinam o divórcio, Ricardo percebe que sua namorada está abatida. Com voz suave, ele tenta animá-la. Que tal a gente sair para comer alguma coisa? Mas Tânia, fria e exausta, responde sem olhar para ele. Eu não quero, não tenho ânimo para mais nada. Ricardo tenta mais uma vez. Eu entendo, você está chateada com o divórcio, eu sei. Mas Tânia o interrompe, fria, com os olhos cheios de rancor. Que bom que você sabe. Porque esse divórcio não é só o fim do nosso casamento, é o fim da nossa parceria também. Ela aperta os punhos, tomada pela raiva. Eu sei muita coisa sobre o Jacques, e a minha vontade é chamar o Anthony Verão e soltar uma matéria que vai parar esse país. Ricardo se assusta. Você tá louca? Não vai fazer isso. Ia colocar nós dois na mira da polícia. Ele tenta acalmá-la, a voz trêmula de preocupação. O melhor que você pode fazer hoje, é ir para um restaurante, comer bem, relaxar, e esquecer o Jacques, nem que seja por uma noite. Tânia respira fundo, exausta. Tá bom, pelo menos eu vou chorar comendo meu prato favorito. Mais tarde, os dois chegam ao restaurante. O clima está mais leve. Tânia olha em volta, respira aliviada. Você estava certo, acho que estou me sentindo bem melhor. Ricardo sorri, esperançoso. Eu te falei, a gente devia repetir isso todos os dias. Mas, de repente, o ar muda. Tânia empalidece. Ela congela ao ver uma cena devastadora. Jacques, Filipa, Rosa e Isabela, entrando no mesmo restaurante. O olhar dela se apaga. Ricardo percebe na hora. Tânia? Você está bem? Jacques, ao notar a ex-esposa, faz questão de exibir seu troféu. Coloca a mão nas costas de Filipa, com um sorriso provocador. Tânia entende tudo naquele instante, eles estão juntos. O coração dela dispara. Ela segura o choro, mas não consegue esconder o ódio. Levantando-se de repente, vai direto para a porta. Ricardo se apressa atrás dela, preocupado. Jacques observa a cena de longe, satisfeito,
como se tivesse vencido mais uma vez. De volta em casa, o clima explode. Ricardo a confronta. O que foi aquilo? Você praticamente entregou o que o Jacques queria. Uma crise de ciúmes? Tânia responde, furiosa. Não foi ciúmes, foi ódio. Ela respira fundo, mas a voz sai cortante. Como é que ele tem a coragem de aparecer num restaurante, abraçado com a Filipa, no mesmo dia em que assinou o nosso divórcio? Ricardo dá de ombros, tentando encerrar o assunto. E você também não estava lá, com o seu namorado? Tânia se irrita ainda mais. Não é a mesma coisa. Ela fala alto, perdendo o controle. O Jacques está, mais uma vez, esfregando na cara do mundo que conquistou mais uma coisa que era do Abel. Ricardo revira os olhos. Ah, pelo amor de Deus, Tânia, deixa o Jacques para lá. Você não tem mais nada a ver com ele. Ele nem é mais o seu chefe. Mas Tânia, com o olhar firme, rebate. Ah, mas eu ainda tenho, sim. Ela se aproxima, em tom baixo e ameaçador. Inclusive, temos uma prova contra o Jacques. Lembra? Ricardo endurece o semblante. Nós não. Eu tenho. E já te disse, só vou usar na hora certa. Tânia chega mais perto, o olhar carregado de raiva e desespero. A hora certa é agora. Temos que agir enquanto o Jacques acha que está vencendo. Um cara como ele, é muito mais perigoso quando se sente encurralado, quando acha que pode perder tudo. Ricardo, cansado, encerra com firmeza. Eu já disse, que não. O silêncio toma conta do ambiente. E o olhar de Tânia, revela que aquela história ainda está longe de acabar. Ricardo, já cansado da discussão, ameaça com firmeza. E se você continuar com isso, eu vou dormir lá no meu antigo apartamento. Tânia respira fundo, tentando conter a raiva. Tá certo, acho que estou exagerando mesmo. Só preciso de uma boa noite de sono. Ricardo suaviza o tom. Ou vou tomar um banho, você podia preparar um chá de camomila para a gente, né? Tânia força um sorriso. Claro, meu amor. Chá, ótima ideia. Assim que ele se afasta, o semblante dela muda completamente. Um sorriso frio surge em seus lábios. Chá é? Pois é, que grande ideia, sim. Pouco depois, Tânia aparece no quarto com uma bandeja. O vapor do chá sobe devagar, perfumando o ar. Ricardo se deita e começa a beber, tranquilo. Acho que, finalmente a gente vai achar um jeito de se vingar do Jacques. Mas antes que termine a frase, o corpo dele começa a pesar. Os olhos se fecham. A xícara escorrega lentamente de suas mãos. Em segundos, Ricardo está dormindo profundamente. Tânia se aproxima devagar. Pega o celular dele e sussurra. Me desculpa, meu amor, mas a única maneira de se vingar do Jacques é com esse vídeo. Ela sorri, vitoriosa. E o melhor, é que amanhã você nem vai se lembrar de ter-me entregado. Convencida de que tem o controle, Tânia sente que está com a faca e o queijo na mão. Mas, um pequeno detalhe vai mudar tudo. E o que seria uma simples vingança, vai se transformar em algo muito mais grandioso. Na manhã seguinte, Ricardo acorda atordoado. Nossa, dormi feito uma pedra. Tânia, com uma voz suave e um sorriso ensaiado, responde. Foi tão bom acordar ao seu lado, aliás, hoje o dia está tão lindo. Ricardo estranha o bom humor repentino. Nossa, mas que diferença de ontem para hoje, ai? Tânia ri levemente. Eu te disse que só precisava de uma boa noite de sono. Animado, ele comenta. Então você está merecendo um café da manhã caprichado. Pode deixar que eu mesmo preparo. Assim que Ricardo sai do quarto, o olhar doce de Tânia desaparece. Ela abre a gaveta da mesa de cabeceira e tira um envelope cuidadosamente guardado. Ah, mas o dia ainda pode ficar muito melhor. Algumas horas depois, Denise bate na porta do quarto de Filipa. Com licença, chegou essa carta para você. Filipa estranha. Carta? De quem? Não tem remetente, responde Denise. Me dá aqui, eu detesto ficar curiosa. Sozinha, Filipa abre o envelope. À medida que lê, seus olhos se arregalam de horror. O quê? O Jacques é o responsável pelo que aconteceu com o Abel? Ela leva a mão à boca, incrédula. Não, não é possível. Dominada pela raiva, ela vai direto ao quarto de Jacques. Abre a porta com força e grita. Eu só vou te perguntar uma vez, e quero que seja sincero. Foi você que cortou os freios do carro do Abel. Jacques, em choque, dá um passo para trás. O quê? De onde você tirou essa loucura? O silêncio que segue é tão pesado que parece gritar. Filipa, com o olhar firme, encara Jacques. Não tente me enganar, responde. Anda. Jacques se aproxima devagar, com um semblante teatral, quase convincente. É claro que não, Filipa. Apesar de tudo, eu amava o meu irmão. Eu nunca faria nada desse tipo contra ele. Filipa, ainda desconfiada, mostra a carta. Então,
Porque essa carta diz o contrário. Jacques pega o papel das mãos dela, em tom debochado, solta uma risada curta. Ah, meu amor, essa é a letra da Tânia. Ele analisa o papel e continua. Ela tentou disfarçar, mas dá para ver claramente. Filipa arregala os olhos, surpresa. Da Tânia? Jacques confirma, com falsa serenidade. Sim. Ela nos viu ontem no restaurante. Deve estar tentando nos separar, só isso. Filipa suspira aliviada, como se tirasse um peso do peito. Nossa, meu Deus! Que alívio! Por um momento, eu realmente acreditei que você estava me usando, e que tinha se livrado do seu irmão. Jacques sorri, disfarçando a própria tensão. Isso é por inveja, Filipa. Dor de cotovelo. Ele segura as mãos dela com firmeza e diz com falsa doçura. Quer saber? Acho que a gente devia fazer um jantar de noivado. Filipa o encara, confusa. Noivado? Agora? Jacques sorri ainda mais. Não temos mais por que esconder o nosso amor. E sinceramente, não temos cara de sermos apenas namorados, não é? Filipa hesita, mas ele continua, entusiasmado. Então tá decidido. Ou vou chamar todo mundo para vir aqui. Você, mamãe, Isabela, Nina, todas vão para o salão de beleza. Eu quero que essa noite seja perfeita. Sem perceber que está sendo manipulada, Filipa sorri, encantada. Tá bem, então eu aceito. O sorriso dela é doce, mas por trás dele, Jacques comemora sua vitória silenciosa. Enquanto isso, na fábrica, Tânia trabalha concentrada. Até que ouve vozes ao longe, Ayla e Samuel discutem, exaltados. Curiosa, ela se aproxima devagar. Eu não acredito, o Jacques vai noivar com a Filipa essa noite. Diz Ayla. Samuel, tenso, responde. Tenho certeza de que ele está controlando ela. E o pior, é que está fazendo o mesmo com o Davi. Ao ouvir aquilo, Tânia arregala os olhos. O quê? O Jacques vai noivar com a Filipa? Ela aperta os dentes, indignada. Eu não acredito que a minha carta não surtiu efeito. Então, ou vou ter que jogar ainda mais pesado. Mas o que ela não imagina, é que sua vingança não será apenas um acerto de contas. Sem querer, Tânia está prestes a salvar justamente aquela que sempre viu como rival. Mais tarde, Jacques chega à mansão satisfeito. Ótimo, ninguém chegou ainda. As meninas devem estar no salão, e Samuel, Ayla e Davi ainda estão na fábrica. Ele entra confiante, mas o que vê o faz congelar. Pelas paredes, pelos móveis, dezenas de fotos espalhadas. Fotos dele. Cada uma mostrando o momento, suas mãos, a ferramenta, o carro de Abel. Jacques se aproxima de uma delas, o rosto empalidecendo. Não, não pode ser. Ele encara a imagem. É um print do vídeo em que ele mesmo aparece, cortando os freios do carro de Abel. O ar desaparece de seus pulmões. A máscara de segurança, finalmente começa a ruir. Jacques olha para o relógio, nervoso. Daqui a pouco, o buffet que eu contratei vai chegar. Ele fala sozinho, tentando se convencer de que tudo ainda está sob controle. Com as mãos trêmulas, começa a recolher as fotos espalhadas pela sala. Uma a uma, tentando apagar as provas do próprio crime. Mas, na pressa, não percebe que uma delas ficou para trás, caída atrás de uma almofada. Aflito, Jacques pega o celular. Vamos, Ricardo, atende logo. A ligação cai. Nenhum sinal. Ele tenta de novo, agora para Tânia. Mas o celular dela também está desligado. A fúria toma conta dele. Aposto que foi ela? Ah, mas a Tânia vai-me pagar muito caro. Nesse momento, o som dos motores corta o silêncio. A equipe do buffet chega, estacionando no jardim. Jacques respira fundo, tentando disfarçar o desespero. Ajeita o paletó, força um sorriso. Naturalidade, Jacques, naturalidade. Pouco depois, os convidados começam a chegar. Risos, brindes, música, mas o clima entre alguns é de pura tensão. Samuel e ela ficam afastados, observando à distância. Os dois trocam olhares pesados, frustrados com a felicidade forçada de Filipa e Davi. Rosa se aproxima dos netos, em tom baixo. Também estão achando tudo isso um absurdo? Como é que a Filipa aceitou noivar assim, tão de repente? Ayla cruza os braços. Uma coisa eu tenho que admitir. O Jacques tem um poder de persuasão invejável. Rosa suspira e comenta. No salão, eu tentei conversar com ela. A Filipa me contou que recebeu uma carta da Tânia, dizendo que o Jacques foi o responsável pelo que aconteceu com o Abel. Ela dá de ombros. Coisa de ex com dor de cotovelo, não é? Samuel se espanta, o olhar endurece. O quê? Ela disse isso mesmo, vó? Ele fala baixo, mas a voz carrega incredulidade. Isso pode muito bem ser verdade, a Tânia sempre foi cúmplice dele. De repente, um grito corta o som da festa.
Filipa, pálida, segura algo nas mãos. Ah! Todos se viram. Jacques corre até ela, tentando conter o pânico. O que foi? O que aconteceu? Filipa, com as mãos trêmulas, levanta uma fotografia. O que é isso? É você? É você, debaixo do carro do Abel? O silêncio é imediato. Todos ficam em choque. Samuel e Ayla se entreolham, atonitos. Rosa sente a pressão cair e se senta rapidamente. Nina e Isabela colocam a mão na boca, horrorizadas. David dá um passo à frente, confuso, com a voz embargada. O quê? Então, foi você? Jacques sente o corpo inteiro arrepiar. O suor escorre pela testa. A garganta trava. Ele tenta falar, mas o som não sai. E então, o som de palmas ecoa pelo salão. Lentas. Frias. Tânia aparece, com um sorriso debochado. Ah, Filipa, você acabou com a minha entrada triunfal. Jacques se vira, desesperado. O quê? O que você está fazendo aqui? Tânia se aproxima, olhando para ele como uma predadora. Eu estava aqui, escondidinha o tempo todo. Ela dá um passo à frente, aproveitando cada segundo. Ouvi você, escondendo as fotos que eu deixei aqui. Ela ri, satisfeita. E quer saber? Eu adorei ver a sua cara, quando percebeu que a verdade estava estampada na parede. O salão inteiro permanece em silêncio. E a queda do vilão, finalmente começa diante de todos. Filipa, tomada pela fúria, encara Tânia de olhos arregalados. Então foi você? Isso é uma montagem. Você está querendo acabar com o meu relacionamento com o Jacques. Tânia ri com ironia e responde, firme, sem desviar o olhar. Para começo de conversa, queridinha, você nunca devia ter se envolvido com ele. Ela dá um passo à frente e continua. E não falo isso porque ele é meu ex. Falo porque ele se livrou do seu marido. E a prova, está bem aqui. Tânia pega o controle remoto, com um clique, liga a televisão. O silêncio toma conta da sala. Na tela, surge o vídeo. Jacques aparece, de joelhos, sob o carro de Abel, cortando os freios. As imagens são claras. Frias. Todos ficam em choque. Filipa leva as mãos à boca. Rosa solta um gemido baixo. David dá um passo para trás. Samuel aperta os punhos, tremendo de raiva. Jacques, em desespero, arranca o controle da mão de Tânia. Não acreditem nisso. É uma montagem. Uma armadilha. Mas a voz de Rosa corta o ar, firme e cheia de dor. Não, não é. Ela olha para ele com os olhos marejados. No fundo, eu sempre soube que foi você. Só, não queria acreditar em mim mesma. Samuel se aproxima, com as lágrimas contidas. Essa gravação veio das câmaras de segurança da fábrica. As mesmas câmaras que misteriosamente foram apagadas. Ele encara o vilão, sem piedade. Foi você, Jacques. Você se livrou do meu pai. De repente, todos começam a gritar. O salão vira um turbilhão de vozes, raiva e lágrimas. Jacques tenta falar, tenta se defender, mas o som não sai. Ele está encurralado. Com os olhos desesperados, se aproxima de Filipa. Por favor, me ajuda. Você tem que acreditar em mim. Mas Filipa, em prantos, recua um passo. A voz sai trêmula, entre soluços. Não, eu não acredito mais em você. Ela respira fundo, as lágrimas caindo. Agora eu vejo. Você se aproveitou da minha dor, da minha fragilidade. Fragilidade essa que você mesmo colocou em mim. Ela grita, com o coração em pedaços. Jacques, eu te odeio. O vilão congela. O rosto perde toda a cor. Não consegue reagir, nem fugir. E então, o som das sirenes invade a mansão. As luzes vermelhas e azuis piscam pelas janelas. Policiais entram, firmes. Mas Jacques, não se move. Ele sabe. Foi desmascarado. E não há mais como escapar. A vingança de Tânia foi completa. Fria. Precisa. Implacável. E você? O que achou da vingança da Tânia? De 0 a 10, que nota você dá para essa reviravolta? Deixe a sua resposta nos comentários. Está aparecendo para você mais um vídeo incrível da novela. Clica nele para assistir. E não se esquece de se inscrever no canal, para não perder nenhuma emoção dos próximos capítulos. E ai!